Hebreus capítulo 4, verso 12, e depois nós iremos ler 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Hebreus capítulo 4, verso 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e poderosa e mais aguda do que qualquer espada de dois gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito e das e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Vou ler mais uma vez. Porque a palavra de Deus é viva e poderosa e mais aguda do que qualquer espada de dois gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Primeira epístola, primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 23, Isaías Costa, Deus abençoe, Fabiola, acho que é Fabiola, Deus abençoe. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23 diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. E oro a Deus que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Leio de novo: o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. E oro a Deus que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós lemos dois textos interessantes. O texto de Hebreu, a Bíblia vai dizer que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e ela é penetrante ao ponto de dividir a alma e o espírito. No original, vocês vão me perceber olhando para cá e vocês vão me perceber olhando para cá, porque eu estou fazendo a live para o Instagram e para a página também do Facebook. Então, não achem estranho, tá bom? Camila no Instagram, @Mia, Deus abençoe. Nós lemos o texto de Hebreus capítulo 4, verso 12 e o texto de 1 Tessalonicenses no capítulo 5, no verso 23. No Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, a Bíblia vai dizer que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e é bem penetrante, ao ponto de fazer divisão da alma e espírito. No sentido original é no sentido de dizer, a palavra de Deus ela é tão viva, ela é tão eficaz, que ela é capaz de dizer o que é alma e de dizer o que é espírito. Então, o tema do nosso texto, o tema da nossa mensagem seria, paz do Senhor, Micael. O tema da nossa mensagem seria o homem tripartido. Nós vamos estudar o homem, nós vamos estudar nós. O que seria o homem? E o texto de Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 23, a Bíblia vai dizer que o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. E oro a Deus para que o vosso espírito, alma e corpo sejam preservadas irrepreensíveis para o dia e a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então entenda, o homem tripartido, ele é um homem separado. O que é o homem? O homem, ele é uma alma que tem um corpo físico e tem um corpo espiritual. Este homem que é uma alma, ele tem um corpo físico para interagir com o mundo físico, conosco, com o mundo físico, o mundo carnal. E o homem espiritual, o homem interior, o homem espiritual, o espírito, ele tem esse corpo espiritual para interagir com o mundo dos espíritos, o mundo espiritual, o mundo invisível. Então nós entendemos que através da palavra de Deus, o homem ele é tripartido entre corpo, alma e espírito. O corpo físico para interagir com o mundo físico
e o corpo espiritual para interagir com o mundo espiritual. Como isso? Primeiro, no livro do Gênesis, no capítulo 2, o Senhor vai formar o homem e vai soprar nas narinas do homem o fôlego de vida. Esse fôlego de vida é o Espírito do Senhor. E esse Espírito do Senhor vai ser invadido na matéria, que seria ali o pó do homem, no pó da terra. Algumas pessoas vão fazer uma alegoria dizendo que o homem formou um boneco. E vamos manter essa mesma linha de pensamentos. Essa mesma linha de pensamento. Deus ele vai ter em suas mãos esse boneco, esse homem carnal, esse pó que não tem vida. E vai soprar em suas narinas o fôlego de vida, que é o Espírito. E na fusão entre o Espírito que vem de Deus com a carne, com o homem carnal, com o homem do pó, ela forma um novo elemento. Que novo elemento é esse? Que forma a alma do homem. Portanto, que a Bíblia, quando ele sopra o fôlego de vida, o homem torna-se alma vivente. E a Bíblia ela vai ser clara em dizer que o homem ele é uma alma. O homem ele é uma alma que tem um corpo físico e um corpo espiritual. É que nós lemos o texto de Hebreus capítulo 4, verso 12, para nós entendermos e discernir que a palavra de Deus ela é tão poderosa que ela tem poder de fazer divisão, de dizer o que é uma alma e o que é um espírito. E isso, o porquê que eu trago sobre isso? Para nós podermos ter uma compreensão acerca de quem nós somos, acerca de como Deus nos formou, acerca de como o Senhor formou o homem, para nós termos uma comunhão com o mundo físico e uma comunhão com o mundo espiritual. E para nós discernirmos o que vem do mundo físico e o que vem do mundo espiritual. Porque nós precisamos ter a diferença e nós precisamos ter o discernimento daquilo que vem do espírito e aquilo que vem da carne. E a alma nossa está no meio. Porque o espírito ele conhece das coisas que vêm de Deus. E a carne conhece das coisas que vêm pecaminosa, porque o pecado habita na carne do homem, e a alma ela está no meio dentro disso. A carne não conhece do que vem de Deus, e nem o espírito conhece o que vem da carne. Somente o espírito conhece o que vem de Deus, e somente a carne conhece o que vem da carne. Então entenda. Por que eu estou falando disso? Para nós compreendermos o governo do Espírito e compreendermos o governo da carne. Porque existe o homem que é governado pelo Espírito e existe o homem que é governado pela carne. E a alma, ela é o intermediário daquilo que vem do Espírito e daquilo que vem da carne. É a alma que decide se a carne que governa e se é o Espírito que governa. Então, eu vou mostrar os textos bíblicos. Por isso que eu pedi para você pegar a sua caneta. Eu falei que eu não vou vir numa pegada de palavra profética. Eu vou vir numa pegada de uma palavra de ensino. Até mesmo para nós pensarmos e meditarmos no texto. Eu vou pedir para você abrir no livro do Gênesis, no capítulo 1, no capítulo 2. Pega a sua Bíblia. Se você que não está com Bíblia, levanta, vai pegar a sua Bíblia. Entenda, crente não vive de pregação, crente vive de palavra de Deus. Crente vive de estudo na palavra. O intuito da live não é você ficar ouvindo pregação, o intuito da live é você estudar a palavra de Deus. Pega a sua Bíblia, pega a sua caneta e vamos estudar comigo. Crente não vive só de pregação, igreja. Crente vive de estudo da palavra, meditação da palavra. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, verso 7. Gênesis capítulo 2, verso 7 diz assim: E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o sopro da vida, ou fôlego de vida. E o homem tornou-se alma vivente. Olha aí,
pega a sua caneta e faz o colchete, pega a sua caneta e faz um entre parênteses. Alma vivente. O homem é uma alma vivente. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, verso 5. Gênesis verso 12, capítulo 5. Você que pegou seu caderno, anota as referências, para vocês meditar depois. E Abraão tomou Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todas as posses que havia juntado. Entenda o detalhe. E as almas que ele tinha obtido em Harã, e eles saíram para a terra de Canaã. E para a terra de Canaã eles vieram. Entenda, olha o texto dizendo: e as almas que eles tinham obtido em Harã. O sentido que a Bíblia está dizendo aqui, as almas são as pessoas. Porque a Bíblia refere almas à pessoa. A Bíblia refere o homem como uma alma. Dependendo da tradução, vai dizer que são pessoas. Porque tem umas traduções mais atualizadas, que coloca pessoas e não colocam alma. Mas você que tem uma tradução mais antiga, ela é alma. E por que ele colocam pessoas? Porque muitas pessoas não iriam conseguir fazer esse discernimento. O homem é uma alma, mas é uma alma que tem um corpo físico e tem um corpo espiritual. O homem é tripartido, ele tem o poder de interagir com o mundo físico e com o mundo espiritual. No Éden ele perde essa interação com o mundo espiritual, mas por meio de Cristo há esse resgate da gente conseguir interagir novamente, porque na queda de Adão o espírito do homem morre, o espírito do homem cai, porque Deus disse que no dia que comeres do fruto certamente morrerás. E o homem morre na hora quando come, só que não morre fisicamente. A morte física é degradativa. Primeiro alcança no espírito, alcança a alma e depois alcança o corpo. Porque na virada do dia, ali no momento que Deus pairava no jardim, Deus ele vai pairar novamente, o homem vai se esconder e Deus vai gritar. Primeira vez que Deus vai falar com o homem com voz alta, em voz alta, vai dizer: Adão, onde tu estás? E Adão ele vai dizer: Senhor, eu me escondi, porque eu ouvi os teus passos no jardim. E o porquê que Deus ele grita a Adão? Primeiro, por que Deus ele fala a primeira vez com Adão em voz audível? Porque Deus já não conseguia sentir Adão no seu espírito, porque o homem já tinha morrido no teu espírito. A morte acontece no espírito, porque o princípio da vida é no espírito. Vocês lembram que Deus ele soprou o fôlego de vida? Então a vida ela começa no espírito. E Deus ele diz: no dia que comer do fruto, morrereis. Então a morte acontece no espírito. Nós lemos o texto de Gênesis 12 para a gente poder compreender que a Bíblia ela refere-se ao homem como uma alma. E tem outros textos. Eu não vou me prolongar nisso. Eu vou seguir. Nós temos que entender que o homem ele é tripartido entre corpo, alma e espírito. Mas também o espírito ele é tripartido. O espírito que existe no homem também é tripartido. E como assim ele é tripartido? Ele é tripartido em quê? Em que sentido? Entre consciência, intuição e comunhão. Então, o homem ele é tripartido entre corpo, alma e espírito. E o espírito do homem também, o espírito que está no homem, é tripartido entre o quê? Consciência, comunhão e intuição. Então você que tem a sua caneta, você que tem o seu caderno, anota. O espírito ele é tripartido. E é tripartido em quê? Consciência, intuição e comunhão. E o que seria a consciência? A consciência é a ferramenta para o discernimento do espírito. É o que é capaz de a gente discernir o que é certo e o que é errado, independente de alguma influência acumulada em nós.
essa consciência do Espírito, ela nos é capaz de discernir o que é certo e o que é errado, independente de qualquer conhecimento, de qualquer tipo de outra influência, de outro tipo de conhecimento. Você se lembra que Jeremias disse que no novo pacto colocaria um novo Espírito em nós, que não precisaria mais da lei, mas colocaria as leis no nosso coração, ao ponto de um próprio homem que não conhece as leis, conhece o praticar as leis, porque era a segunda lei que habitava no coração. Esse é o Espírito que produz a consciência, entende? O Espírito que tem a consciência dentro do homem. Isso já é natural dentro do homem, já é natural dentro do homem. O homem independente de lei, de manuscrito, o homem com a consciência do Espírito, ele consegue discernir o que é certo e o que é errado. Então isso que é a consciência do Espírito. E o que é a intuição do Espírito? A intuição do Espírito é o lado sensitivo do Espírito. É o que envolve o sentimento, é o que envolve a dependência de qualquer influência interna. A intuição do Espírito é o lado mais sensível do Espírito. É onde o Espírito consegue discernir, é onde o Espírito consegue anunciar, sentir no seu Espírito aquilo que poderia acontecer. É o lado mais sensível do Espírito, é o lado mais sensível do homem. E o que seria a comunhão do Espírito? A comunhão do Espírito é onde acontece a adoração a Deus. É onde acontece o conhecimento direto de Deus. É onde acontece a comunicação com Deus. É onde nós conseguimos ter relacionamento com Deus no homem interior. Então entenda, o Espírito, ele é a parte mais nobre do homem. O Espírito, ele é a parte melhor do homem. O Espírito é o que recebe aquilo que vem da parte de Deus. Eu já vou te dar as bases bíblicas para você entender e você compreender. Entenda. A consciência do homem a gente consegue discernir aonde? A consciência do Espírito. Em qual texto base bíblico a gente consegue discernir isso? Salmos de número 51. Salmos de número 51, verso 10. Salmo de número 51, de verso 10. Nós vamos compreender a consciência do Espírito. Salmo de número 51, verso 10 diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração limpo. Cria em mim um coração limpo, ó Deus. Eu que inverti. Cria em mim um coração limpo, ó Deus. Renova um espírito correto dentro de mim. Esse espírito se refere à consciência. Davi está dizendo: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração limpo. Ó Deus, renova um espírito correto dentro de mim. Porque entenda, eu só consigo ter alguma atitude correta ao ponto de chegar na minha alma, ao ponto de chegar no meu corpo, antes ela aconteceu no meu espírito. Por quê? Porque é o meu espírito que me dá conhecimento da vontade de Deus. É o meu espírito que me dá conhecimento de quem é Deus. É no meu espírito que eu consigo me relacionar com Deus. Outra base bíblica, 2 Coríntios, capítulo 2. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 13, diz assim: eu não tive descanso no meu espírito, porque eu não encontrei Tito, meu irmão, porém, ausentando-me deles, parti dali para Macedônia. Entenda, eu estou pegando esse texto para nós compreendermos que o apóstolo Paulo está dizendo: eu não tive descanso no meu espírito, eu não tive descanso na minha consciência espiritual, porque eu não encontrei Tito, meu irmão, porém ausentando-me deles, parti dali para a Macedônia. Então essas duas referências a gente consegue compreender a consciência do espírito do homem. E aonde seria a intuição do homem? Aonde seria a intuição do espírito do homem? Em qual base bíblica, Rian? Mateus,
capítulo 26. Abra comigo. Mateus, capítulo 26. Verso 41. Capítulo 26, verso 41 de livro do Mateus. Mateus. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está disposto, porém a carne é fraca. Ou o espírito está pronto. Essa é a intuição. O que Cristo está dizendo? Vigia e ora, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto. A intuição está pronta. A intuição ela é capaz de me alertar da tentação. A intuição ela é capaz de me alertar de algo que possa acontecer, que irá tentar a minha carne. E ele vai dizer, porém, a carne é fraca. Então, nós vemos nesse texto o lado intuitivo do Espírito, a intuição do Espírito. Outras bases, Marcos, capítulo 2, verso 8. Marcos, capítulo 2, verso 8, diz assim, ó. E imediatamente Jesus percebeu em seu espírito que argumentava entre si e disse-lhes, por que argumentais sobre estas coisas em vossos corações? Olha o que Cristo está dizendo. Imediatamente Cristo percebeu, ó, no seu espírito, essa é a intuição espiritual, a intuição do Espírito, a intuição do Espírito que habitava em Cristo e habita no homem. Primeira Coríntios, capítulo 2, verso 11. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 11. Entenda, ó, para a gente compreender agora que só o Espírito que conhece as coisas de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 11. Por quê? Qual dos homens conhecem as coisas do homem? Senão o Espírito do homem. Entendeu? Há um Espírito do homem. O Espírito do homem. Que está nele. Assim também nenhum homem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Entende? Somente o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus. E como é que a gente consegue compreender as coisas de Deus? Porque o Espírito de Deus se une ao Espírito do homem. Ele se une ao Espírito, dando a capacidade de conhecer Deus, de conhecer as coisas que vêm de Deus, de compreender a revelação, de compreender a palavra, porque a palavra ela é Espírito. E quando o Espírito de Deus se une ao Espírito do homem, acontece um novo nascimento do Espírito, porque aquele que se une com aqueles que se une com o Senhor é um só. 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, verso 17. Porém, o que se ajunta com o Senhor é um Espírito. Então o apóstolo Paulo está dizendo, o Espírito de Deus, que se une ao Espírito do homem, ele se une ao seu Espírito e se torna um Espírito só, e se torna um. E esse Espírito de Deus, que está no Espírito do homem, dá compreensão ao homem as coisas de Deus, permite ao homem novamente se relacionar com Deus. Deus abençoe Jéssica, minha prima, missionária Jéssica, está aí conosco assistindo. Deus abençoe, manda um abraço para o meu primo, William, eu acredito também que ele está assistindo. Deus abençoe, nós estamos falando do homem tripartido. Você está pelo Instagram, mas também eu estou aqui pelo Facebook. Ali está o tema. Nós estamos tratando do homem tripartido. O homem que foi tripartido, o homem que tem uma alma, o homem que é uma alma,
que tem um corpo físico e um corpo espiritual para interagir com o mundo dos físicos e o mundo espiritual. Eu estou tratando aqui da intuição do Espírito. E vou tratar agora da comunhão do Espírito, para a gente poder compreender que é por meio do Espírito que nós temos comunhão com Deus. É por meio do Espírito que servimos a Deus. Nós não servimos a Deus no meio da carne. Nós servimos a Deus pelo Espírito. Glória! Nós servimos a Deus pelo meio do Espírito. E nós temos comunhão com Deus por meio do Espírito. Abra comigo no livro de Jó. Abra comigo no livro de Jó. Jó, capítulo 6. Jó, capítulo 6, verso 7. Perdão. João, capítulo 4. João, capítulo 4. Confundi. Jó vai ser outra parte. João, capítulo 4, verso 23. Todos nós sabemos desse texto. João, capítulo 4, verso 23 diz assim. João, capítulo 4, verso 23 diz assim: porém, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais para adorá-lo. Então entenda, João está dizendo, Pai do Senhor, primo, tá no Facebook, William. Então João está dizendo que chegará a hora em que os verdadeiros adorarão o Pai, e não como os judeus adoravam e nem como os samaritanos adoravam. João, ó, está gravando. Mas em si nós adoraremos em espírito e em verdade. Isso revela que a comunhão com Deus e a adoração a Deus, ela é por meio do Espírito. Não tem como eu adorar a Deus se não for por meio do Espírito. Não tem como eu adorar a Deus se não for por meio do Espírito hoje. Existia adoração do Antigo Testamento por meio de sacrifício. Mas hoje a adoração foi elevada. A adoração, ela agora não precisa de sacrifício. A adoração agora somos nós. Nós somos o sacrifício. E essa adoração, essa comunhão começa na parte mais nobre do homem. Aonde? No homem interior, no espírito do homem. Essa adoração é tão poderosa que alcança a alma e alcança o corpo do homem. Esse governo no espírito é tão poderoso que tem poder de levar até a carne do homem seguir a vontade de Deus. Então entenda, nós compreendemos agora que a comunhão acontece por meio do Espírito. Vamos ler outro texto, Romanos capítulo 1, verso 9. Romanos capítulo 1, verso 9 diz assim, ó. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer: pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é a minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em minha oração. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: eu sirvo a Deus no meu espírito. Apóstolo Paulo, ele tem a ciência que o homem ele é tripartido. Apóstolo Paulo, ele tem a ciência que a comunhão e o serviço a Deus começa no espírito dele. Por quê? É no espírito que conhecemos as coisas de Deus. Nós lemos na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 11, que nós temos a compreensão das coisas de Deus por meio do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, ele se une ao Espírito do homem. E isso faz o novo nascimento do homem. Faz o novo nascimento do homem. E nós conseguimos compreender que há comunhão. E nós conseguimos compreender que o Espírito
que habita no homem, o nosso espírito que está em nós, no nosso homem interior, ele é consciência, intuição e comunhão. Agora vamos para a parte intermediária, que seria a alma. A alma, ela se encontra a personalidade do homem. A alma é quem o homem é. A alma é aquilo que se encontra as faculdades do homem. A alma, ela também é tripartida. Essa alma, ela é separada entre vontade, mente e emoções. E a Bíblia, ela vai ser clara separando isso também. Como nós enxergamos à luz da palavra, que o homem, ele é espírito. E é o texto que nós lemos de Hebreus capítulo 4, que a palavra é tão poderosa, ela é tão viva e tão eficaz, que ela penetra como espada cortante de 2 gumes, que ela consegue discernir, dividir o que é alma e o que é espírito. A palavra, ela tem esse poder para dizer para nós o que é um espírito e o que é uma alma. E agora nós vamos para a parte da alma, porque o tempo, irmão, não nos espera. Já tem 35 minutos. A alma. Nós lemos Gênesis 12 e também Gênesis 46 também se revela sobre isso. E o que é a vontade? A vontade da alma, vontade, é o instrumento que nós temos por tomar decisões. A vontade que está na alma é aquilo que nos impulsiona a tomar decisões. A gente conseguir discernir, querer ou não querer. A alma, ela tem o poder de nos dar decisões, fazer a gente ter a escolha de dizer, eu faço isso ou eu não faço isso. O porquê que a gente tem essa vontade da alma? Por que a alma tem essa vontade? Porque se a gente não tivesse essa vontade, nós seríamos um robô. Nós não conseguiríamos tomar decisões, não conseguiríamos fazer escolha. A gente não conseguiria pensar, entende? Então a alma, ela tem uma vontade. A alma, ela consegue fazer escolha. A alma, ela consegue decidir se ela vai querer fazer algo ou se ela não vai querer fazer algo. Mais pra frente, agora vocês vão entender o porquê que o apóstolo Paulo dizia: o bem que eu quero fazer, este eu não faço, e o que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Porque é uma lei que opera dentro do homem pra gente poder não querer fazer aquilo que quer. Porque o espírito, ele guerreia contra a carne. A carne, ela tem uma inclinação pro pecado, porque o pecado habita na carne. E o espírito tem uma inclinação para o céu. E fica essa guerra. E a alma, ela fica nesse meio. E ela decide se vai obedecer a carne e se vai obedecer o espírito. Por isso que nós temos que ser governados pelo espírito. Então entende? Então entendemos que a vontade é aquilo que nos dá decisões. É aquilo que a gente consegue escolher se a gente vai querer ou não querer fazer. Então entende que o que vem da vontade, o que vem de vontade de eu vou fazer ou não vou fazer, isso provém da alma. Isso provém da nossa alma. A gente entende que a gente tem uma alma. A gente entende que a gente tem uma alma por quê? Porque nós temos vontade. Deus abençoe Beatriz, que está pelo meu celular, minha esposa. Eu te amo, amor. Então nós entendemos que nós temos uma vontade. A alma tem a sua vontade. E eu falei que também a alma também é mente. Ela é o intelecto. A mente é a nossa faculdade mental. É aquilo que a gente tem o poder de decidir. É o que tem a nossa capacidade de a gente fazer o quê? Pensar. É a nossa capacidade que a gente tem de ter sabedoria, de ter conhecimento. É a nossa capacidade de raciocinar. Se a gente não tivesse uma mente, nós seríamos seres irracionais. Nós seríamos como um cachorro, um passarinho, qualquer tipo de animal. Então a alma, ela tem vontade e a alma, ela também é mente. A alma, ela tem poder de nos dar capacidade de pensar, capacidade de ter sabedoria, capacidade de ter conhecimento, capacidade de entender, capacidade de raciocinar. Então a alma, ela também é composta pela mente. E a alma também ela é composta pelas emoções. As emoções é aquilo que a gente exerce como
antipatia, se eu gosto, se eu não gosto. Eu sou capaz de amar, de odiar. Eu sou capaz de sentir alegria, raiva, tristeza, felicidade. Eu sou capaz de ser sério, de ser insensível. Isso também é a alma. Essas são as emoções também da alma. Então a gente entende que o espírito, além de... Só para fazer um resumo. O homem é tripartido, entre corpo, alma e espírito. E o espírito que está no homem também é tripartido, entre consciência, comunhão e intuição. E a alma que está no homem também é tripartida entre vontade, mente e emoções. Para a gente poder compreender, nós temos base bíblica para a gente poder também trazer a alma acerca disso. Vamos lá, a base bíblica acerca da alma. A base bíblica acerca da alma, abra comigo no livro de Jó. Jó, capítulo 6. Jó, capítulo 6. Jó, capítulo 6. Eu vou correr. Jó, capítulo 6, verso 7. As coisas que a minha alma se recusou a tocar são como meu alimento nauseabundo. O meu está escrito nauseabundo. Deixa eu ver outra tradução. Eu não lembro de cabeça. Outra tradução. Jó, capítulo 6. Essa aqui é a pior. Recuso-me a tocá-la, tal comida me repugna. Essa tradução é a pior. Gente, tem tradução que rouba a revelação. Tem tradução que rouba a verdade. Tem traduções bíblicas que são incompletas. Tem traduções bíblicas que não mostram todos os textos. E a gente não permite a gente compreender a verdadeira revelação, a verdade da palavra. A gente não compreende. Essa minha tradução é ruim. Não se fala acerca da alma. Olha essa aqui. As coisas que a minha alma se recusou a tocar. É a vontade. É aquilo que eu te falei. A alma, ela tem o poder. A alma tem a vontade. E essa vontade, aqui ó, o texto está dizendo que a vontade da alma, deu o poder dela que ela recusar a tocar em coisas que não queriam. Entende? Então a alma, ela também tem a sua vontade. Olha no capítulo 7, no verso 15. Para que a minha alma escolha o estrangulamento e a morte ao invés da minha vida. Então entenda, a vontade da alma. A alma, ela tem poder de escolher. Essa é a vontade da alma. Então nós comprovamos que a alma era tripartida em vontade. Vamos agora comprovar que a alma era tripartida em mente, na mente também. Provérbios, capítulo 19. Provérbios, capítulo 19, verso 2. Provérbios, capítulo 19, verso 2. Assim como é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que apressa com os seus pés. Então entendamos aqui, ó, assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com os seus pés. Entende? A alma, ela é mente. A alma nos dá o poder de conhecer, de ter sabedoria. Então aqui compreendemos que a alma, ela é também mente. Essa tripartição da alma. A tripartição da alma. Outro texto. Salmo 139. Salmo 139. Olha o Salmo 13, verso 2. Salmo 13, verso 2. Por quanto tempo devo tomar conselho de minha alma? Olha o que o Salmo está dizendo. Por quanto tempo devo tomar conselho de minha alma? A alma dá conselho. A alma tem pensamento. A alma é o que provém a sabedoria, o conhecimento, a capacidade intelectual, a capacidade de discernir, a capacidade de raciocinar. Entende aqui a mente, a parte da mente? Gente, vamos ler, tá bom. Vamos ver agora emoções. Vamos ver agora a parte das emoções da alma. 1 Samuel, capítulo 18.
1 Samuel capítulo 18. Agora, essas emoções da alma agora aqui que eu estou dizendo, é emoção de afeto, de afeto. E sucedeu que quando ele terminou de falar a Saul, a alma de Jonathan foi unida à alma de Davi. E Jonatas amou como a sua própria alma. Entende? Olha a alma, olha a emoção da alma, olha a emoção, uma emoção de afeto. A alma de Jonathan se ligou com a alma de Davi. E isso ele amou amou com a sua própria alma. Então a gente vê as emoções de afeto da alma. Vamos agora de desejo. Salmo 42, verso 1. Salmo 42, verso 1. Como o cervo suspira pelo ribeiro das águas, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. Esse texto suspira tem o significado de desejo. Eu tenho um desejo por ti. Olha agora também Mateus 12, 18. Mateus 12, 18. Eis aqui o meu servo que eu escolhi, o meu amado, em que a minha alma se satisfaz. A minha alma tem prazer, tem desejo. A minha alma fica satisfeita. Olha o desejo, olha a emoção de desejo da alma. Olha agora o quê? Além da emoção da alma, também é a tripartida entre desejo, afeto, sentimento e percepção. Olha agora o sentimento e a percepção. O sentimento e a percepção é Mateus 26. Mateus 26, 38. Então lhes disse: a minha alma está demasiadamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Olha o que Cristo está dizendo. A minha alma está demasiadamente triste até a morte. João 12, 27. João 12, 27. Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora Salve-me esta hora, para esta hora é que eu vim. Então, entenda, nós vemos o sentimento da alma, a percepção da alma. Nós compreendemos agora que o homem é tripartido entre corpo, alma e espírito. E o espírito do homem é tripartido em consciência, comunhão e intuição. E a alma do homem é tripartida entre vontade, mente e emoções. E emoções é tripartida entre afeto, desejos e sentimento e percepção. Então nós compreendemos isso. E agora vem comigo no texto de 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, verso 22. Pedro capítulo 2, verso 22. Olha o texto. Abra sua Bíblia. Porque eu tenho uma Bíblia que o texto está incompleto. Eu tenho outra Bíblia que o texto está completo. Eu vou abrir. 1 Pedro 22. Eu vou ler nessa Bíblia. 1 Pedro capítulo 1, verso 22. Olha o que essa minha Bíblia está dizendo. Essa aqui é Almeida Islinha Antiga. Tendo purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns pelos outros de coração. Olha agora esse texto. Visto que vós tendes purificado as vossas almas pela obediência à verdade através do Espírito, para um amor fraternal não fingido, cuidai para que ameis uns aos outros ardentemente um coração puro. Então entenda, Pai do Senhor Maxwell, Deus abençoe. Pai do Senhor Vitor, Pai do Senhor Alves Jus,
Deus abençoe você. Nós estamos tratando sobre a tricotomia do homem, o homem tripartido, corpo, alma e espírito. O espírito tripartido, consciência, comunhão, intuição. A alma tripartida, vontade, mente, desejos. E emoções tripartidas entre afeto, desejos e sentimento. Então entenda, essa tradução está encurtando, não está dizendo através do Espírito. E essa tradução está dizendo que, visto que tendes purificado as vossas almas. O que é alma? Vontade, mente e emoções. Pela obediência à verdade, através do Espírito. Então, isso me dá compreensão. Com essa tradução eu não compreendo, mas com essa tradução eu compreendo. O que eu compreendo? Eu só consigo purificar minha alma por causa do Espírito. Porque o Espírito, ele me dá compreensão à verdade. O Espírito me dá compreensão da obediência à verdade. E que verdade é essa? A verdade é Cristo. A Bíblia diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Então entenda, Cristo, ele é a verdade. O que o apóstolo Pedro está dizendo? É o Espírito da compreensão a essa verdade. O Espírito compreende a verdade que é Cristo. Quando eu entendo no meu Espírito que a verdade é Cristo, e através do caminhar de Cristo, através da forma como Cristo aprendeu, que Cristo aprendeu obediência, por meio do sofrimento, por meio dessa mesma obediência, a minha alma é purificada. Então entenda, o primeiro tratar de Deus acontece no espírito do homem. O primeiro tratar de Deus acontece no interior do homem. Por quê? Primeiro Deus tem que tratar do interior do homem. Primeiro Deus tem que mudar o interior do homem. Primeiro Deus tem que se unir do espírito do homem. Porque se o espírito do homem não estiver unido com o Senhor, a gente não tem capacidade de viver de uma alma santa, uma alma purificada, uma alma que tem compreensão das verdades de Cristo, uma compreensão da verdade da palavra. E muitos ventos viver um corpo santo, um corpo agradável ao Senhor. Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos capítulo 2, verso 1. Suplico-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, de apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, porém sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então entenda. Gente, eu vou terminar. Então entenda, permita-se ser moldado por Deus. Então entenda, permita-se o Espírito de Deus se unir ao teu Espírito. Então permita ser governado pelo Espírito de Deus. Permita-se se inclinar às coisas do Espírito. Porque conforme o Espírito, ele governa a tua vida, ele governa por meio da alma. O Espírito de Deus é tão poderoso que ele governa por meio da tua alma. E ele dá a alma que está sendo governada pelo Espírito, ela dá comando para o corpo. Ela dá comando para o corpo. O homem que é governado pelo Espírito, a alma governa, o Espírito governa a alma e a alma dá comando para o corpo. Entenda. A gente renuncia às nossas vontades carnais, não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós somos crentes demais, mas é por causa do governo do Espírito no interior do homem, mas é por causa do Espírito dentro do homem, mas é por causa do Espírito que está dentro do homem, e esse Espírito tem poder de governar a alma, e a alma dar as instruções ao corpo. O corpo só consegue viver uma vida santa, viver uma vida, não viver em prostituição, viver uma vida
na roda dos escarnecedores, falando malícias, maledicências, coisas pecaminosas. Por quê? Porque isso revela que o homem está sendo governado pelo Espírito. Mas quando o meu corpo vive coisas distorcidas, revela que a alma está sendo governada pela carne. E quando a gente vive uma vida santa no corpo, revela que a nossa alma está sendo governada pelo Espírito. Então entenda, permita-se governado pelo Espírito. Quando você compreende que você é um homem tripartido, você começa a enxergar a Bíblia de uma forma diferente. Você começa a orar de uma forma diferente, pedindo que Deus trata no teu espírito. E eu vou orar. Tenho 6 minutos para poder encerrar essa live. Você que está em casa agora, curve suas cabeças, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por esse momento diante da tua presença. Senhor, sabemos que somos pó, Senhor, somos falhos, errantes, Senhor, e precisamos do teu Espírito. A tua palavra nos diz, Senhor, no livro de Mateus, no capítulo 5, que nós somos pobres do teu Espírito. Os pobres do teu Espírito são do teu reino. Senhor, nós somos pobres do teu Espírito porque, Senhor, pobre de Espírito porque, Senhor, ansiamos e precisamos do teu Espírito. Senhor, pobre porque nunca somos satisfeitos, Senhor, ao ponto de não precisarmos mais, mas sim porque precisamos. Então eu te peço, Senhor, que de uma maneira poderosa a tua alma alcance o nosso espírito. De uma maneira poderosa, Senhor, a tua palavra alcance o nosso espírito e alcance a nossa alma. E de uma maneira a tua palavra transforma a nossa alma. Senhor, a mesma forma que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 12:2, Senhor, que a nossa mente venha a ser renovada, transformada, para que nós possamos compreender a boa, a agradável e a tua perfeita vontade. Cristo, molda em nós, Senhor, o teu caráter. Cristo, molda em nós a tua palavra. Cristo, transforma o nosso homem interior de uma maneira que o nosso homem interior seja transbordado e traga vida para a nossa alma. Traga vida para o nosso corpo, de uma maneira que o teu Espírito se una com o teu Espírito e traz a vida de Deus para dentro do nosso homem interior, para que possamos viver coisas espirituais e sobrenaturais, para que possamos viver uma vida reta, santa, agradável a Ti, para que possamos alcançar o teu propósito e vivermos coisas sobrenaturais nessa terra. Senhor, alcança o teu povo, alcança a paz da geração de Samuel, alcança o cansado, o aflito, o abatido, o oprimido. Senhor, visita o espírito dele agora, traz um renovo sobrenatural e uma comunhão sobrenatural, ao ponto de que esse espírito seja governe a alma, ao ponto que esse espírito domine a alma e essa alma domine esse corpo, para que eles possam viver uma vida santa, para que eles possam ter o seu corpo como sacrifício vivo perante a Ti, que é um culto racional. Cristo, assim eu te oro, te agradecendo em nome de Jesus. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Siga-nos na rede social, no Instagram, no Facebook, e se inscreva no nosso canal, visita o nosso canal para você receber as mensagens em nome de Jesus. Amanhã terá mais, terá daqui a pouco também louvor. Em nome de Jesus, fica conosco. Deus abençoe.